Bem-vindos, episódio 32. Quase que eu Gente, errei hoje. eu não sei há quanto tempo vocês me aturam, mas puta, 32 é um número alto. Daqui a pouco, Antônio, eu vou te falar que eu te aturo quase há mais tempo no podcast do que a gente trabalhou junto. Né? Daqui a pouco você vai poder dizer que você tá me aturando mais tempo do que o Gabriel na barriga da mãe, cara. Eu pensei numa piada muito merda pra falar, mas eu não posso, porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo. E nosso público, ele é santo. Você não pode falar essas coisas. Eu não falo nada. Mas bem, gente, passado esse momento de introspecção e piadas muito bem feitas, Eu faço logo uma de talarico, atravesso o Marcos e falo, galera, a partir da semana que vem nós teremos novo formato. Compareça para saber qual é. Ok. Breaking news. Energia dada. Agora você revelou sua idade, cara. Você não queria, mas você revelou. Senti que o Antônio foi meio da Atena agora. Ele deu uma cadeirada no Marcos pra atravessar. A diferença é que eu não vou pro hospital. Não vai fazer um draminha, fala. Não. Cara, surgiu cada meme bom dessa, fala a verdade. Eu não sou a favor da violência, tá? Vou deixar isso bem claro. Mas você gostou dos memes. Só pelos memes, tá? Claro, só sou a favor pelos memes, tá bom? Eu, em momento algum, passei a segunda-feira inteira rindo de início ao fim, cada vez que isso era mencionado. Se alguém falar que isso aconteceu é mentira, tá? Porque eu não sou a favor da violência, em hipótese alguma. Eu acho que violência nunca é a resposta. É meramente a pergunta. Normalmente sim é a resposta. Bom, brincadeiras à parte, gente. Vamos para as notícias. Diga lá. Bom, tem trocentas notícias para falar, né? Então reserve as mais importantes. Tá todo mundo se coçando porque todo mundo sabe qual é a notícia que vai ser falada aqui, né? Porque só tem uma que tá todo mundo falando, mas assim, antes de falar daquela notícia que tá todo mundo falando, tem assim, essa semana teve várias. Tem uma, cara, especificamente uma aí que saiu. O Google lançou também uma ferramenta que ele chamou de Audio Overviews, que ele permite fazer notas into AI-generated conversations between two AI virtual agents. Quer dizer, ele permite você criar podcasts virtuais entre duas pessoas conversando. E aí, eu tenho até aqui um clipe, cara, de como fica esse negócio gerado. Compartilhe aí pra gente. Escutem. É que não tá... Peraí. Right into the economics, how it worked then, how it still works now. It's wild. And we're going deep, right into the good stuff. You've given us some seriously key chapters from Capital Volume 1, even the afterword. This is like Marx's own victory lap after writing this massive, dense... Yeah, it's not exactly beach reading. Not at all. No. Okay, so Capital, it's over 150 years old, but it's still relevant. Shockingly relevant, honestly. Still gives me chills to think about. We're talking about labor... A partir de um texto. Cara, é interessante, mas parece aqueles toca-fita de curso de inglês que o pessoal botava pra gente entender o que tava falando. Ainda cara, assim... tá meio ator demais, sabe? Cara, mas, vou enfim, falar, anyway. eu já escutei podcast americano que era exatamente isso aqui, tá? Eu escuto vários podcasts em inglês que não... Se tu colocar isso aqui pra tocar e não me falar que era, eu ia ouvir e achar que era só duas pessoas imbecil conversando, tá? Eu não falo nem só isso, eu vou além, tá? Eu já participei de outros podcasts, assim, coisa pequena, realizada por empresa e tudo mais, e o que eu reparei é que, e isso vai de encontro ao que o Aaron falou, é roteirizado demais.
Tipo, Exato. Quando ele fala que é chocante e ela entra... Não, mas é surpreendentemente chocante. Aquela, tipo assim, é aquela concordância desnecessária que você vê assim, cara, tem um roteiro por trás. Sim. Tem um roteiro por trás. O roteirista querendo fazer soar algo natural, ele faz algo que a gente sabe que não é natural, sabe? E aí, cara, dá pra perceber que não é. Agora, se eles estão conseguindo fazer a voz parecer assim, digamos, naturalmente americana, tá? Você faz um roteiro decente, isso aí vai passar despercebido para brasileiro aos montes. Cara, olha, vou te falar, isso passa despercebido por 95% das pessoas. Sim. Aqueles memes do Jesus caranguejo carregando pessoa no Facebook e tá passando desapercebido pelas tias do Zap, cara. Tu acha que isso aí não vai passar desapercebido pelas pessoas? O Antônio se sentiu tão ofendido que ele até saiu, viu? Ele falou, o Jesus caranguejo não é real? É o pessoal espirrar mesmo. Mas vamos lá. Eu acho que o grande ponto aí, e isso vai de encontro com uma outra notícia que eu quero trazer, que está relacionada à grande notícia que todos querem falar e a gente está se negando a falar até agora, né? É o aumento da percepção de nível de perigo da IA, tá? Porque se antigamente, por exemplo, eu posso... Assim, antigamente eu estou dizendo 2 meses atrás, tá, gente? Não é tão antigamente assim. Mas se antigamente, vendo ali das antigas, eu posso citar um grande amigo meu, chamado Heidemann Marcos, né? Que quando viu o negócio de IA e falou com política, falou, vai dar merda, né? E vai dar merda, todo mundo concorda nisso, por causa da possibilidade... No começo não era todo mundo que concordava, não. Vai dar muita margem para fake news por causa de fake imagens e tudo mais. Com essa questão da naturalidade na voz, então, amigo, eleição você pode pensar ladeira abaixo agora, sabe? Olha, eu só vou fazer um comentário. De tudo que eu achei que ia dar merda, eu nunca imaginei que uma das merdas mais, assim, high profile que ia acontecer ia ser um candidato falando em rede nacional que ele viu na internet que estavam comendo cachorro numa cidade. Eu achei que ia acontecer coisas mais sérias primeiro. Não, até porque esse é o tipo de fake news que você sabe que não vai colar, né, cara? Então é um tiro no pé. É um tiro no pé. Esse é aquele fake news gostoso, né? Aquele fake news maneiro. É tipo pra você rir mesmo, sabe? É o manga com leite, é o nadar depois de comer. Né? Manga com leite não dá cãibra, não? Não, mata, cara. Você vê como é que é. Eu cresci escutando que dava cãibra. Imagina se isso fosse verdade, a quantidade de gente que ia morrer depois de tomar vitamina. O Aaron não riu porque ele sabe que é verdade. E aí vem a grande notícia da semana, né? O Moranguinho. Vamos deixar o Aaron anunciar essa. Ele tá muito quietinho. Eu deixo. Pô, eu não queria anunciar essa, mas tudo bem, vai. Não? Então tá. Bom, teve essa semana aí, pra quem não sabe ainda, quem tava dentro do Uno velho no meio do deserto, teve o lançamento do GPT-O1, né? Que é um novo modelo da OpenAI, um modelo focado em reasoning, né? Um modelo que tem uma capacidade maior de percepção ou pensamento antes de dar uma resposta, né? Então ele usa ali uma técnica que a gente já conhece, já falou que algumas vezes, eu tenho falado algumas vezes também no meu canal, que ele usa uma técnica que chama Chain of Thoughts, né? Para construir um reasoning até que ele dê de fato uma resposta. Então, diferente Posso fazer um comentário? Vai lá. Ele usa uma técnica que muito poucas pessoas usam na vida real. Que é pensar antes de falar. Basicamente. E, bom, inicialmente... Se vocês não entenderam essa piada do Marcos, para saber mais detalhes, tem um vídeo no canal do Aaron, dando uma de talarico mais uma vez, já falando sobre o modelo. Então, por favor, acessem lá. Isso aí. Uma coisa, assim, pontos são interessantes, né? Primeiro, o modelo ele teve resultados consideravelmente superiores em benchmarks um pouco mais complexos.
Isso é um ponto positivo, mas um ponto para ter cuidado, né? Por 2 motivos, né? Primeiro, tomei muito cuidado como os modelos têm pontuado em benchmarks. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, que o modelo de 8B ou 13B agora, não me lembro, acho que é 13B, batendo no GPT-4. Obviamente que o modelo ele não bate no GPT-4, mas o benchmark é manipulado. E, além dessa questão do benchmark, esse modelo, apesar de ele ter, de fato, uma capacidade bem mais interessante para diferentes aplicações, apesar de a OpenAI ter colocado ele para contar R em Strawberry, né, que é morango em inglês, que é uma aplicação bem inútil e que vários outros modelos, inclusive bem menores, já conseguem fazer isso. Ele tem, de fato, capacidades interessantes para coisas complexas. Né, por essa capacidade de criar um raciocínio e validar esse raciocínio que ele está fazendo durante as etapas. Né. Mas, ainda assim, ele gera um pouco de desconforto e discussão no mercado, né, de qual que é a aplicação real para as empresas, principalmente, de um modelo que utiliza Chain of Thoughts e faz o hide do Chain of Thoughts. Né. Então, tem várias pessoas aí, se você abre o LinkedIn hoje, tem várias pessoas contra e a favor, né? Esse tipo de modelo. No final das contas, tem poucas aplicações iniciais, né? Então, tem algumas discussões sendo tomadas aí do que dá para fazer com esse tipo de modelo. É interessante porque ele vai ganhando certas habilidades, né? Rumo a AGI, que muitos de nós não acreditam ser possível, pelo menos com a arquitetura atual, mas enfim, está caminhando para algo que tenha uma capacidade um pouco melhor de generalizar coisas. Enquanto isso, outras pessoas veem que é só um modelo caro pra caramba, que não tem pouco valor de aplicação de fato, né? Quando a gente está falando do caminho que a gente está tomando, por exemplo, de agents, etc. Eu tenho 2 comentários sobre isso. Ponto número 1, que é assim, o meu primeiro é uma pergunta, mas depois eu vou fazer um comentário e aí depois eu vou tentar para ouvir a resposta. Que é, eu admito que eu não parei muito para mergulhar sobre a arquitetura ou alguma publicação que eles tenham falado sobre esse novo modelo especificamente. E as minhas aspas aéreas aqui é justamente a parte da minha pergunta. Eu não sei até onde esse O1 é um novo modelo propriamente dito, não duvido que necessariamente seja, mas assim, ao meu ver, o grande ganho dele não é nem o fato dele ser ou não um novo modelo. O grande ganho dele é o Chain of Thought. Uhum. Né? A técnica do Chain of Thought, que pode, a princípio, ser aplicada no GPT-4, no Omni, pode ser aplicado no Llama 7B, em qualquer um deles, né? Porque a técnica ali, na minha visão, é uma aplicação basicamente de um agent recursivo onde ele tem uma caralhada de prompt instruction, uma caralhada de outros tipos de validações, de sistemizações, para ele olhar o resultado dos prompts, deve ter vários outros checks, vários outros agents inclusos ali para validar o tipo de pensamento, como ele está fazendo, estrutura e tudo mais. Então, assim, eu acho que o grande ganho que ele teve ali é essa estruturação, né, do pensamento, muito mais do que o modelo em si está trazendo. Esse é o ponto número 1, que assim, no fim das contas, a minha pergunta é, eu acho que aquilo ali não é realmente um modelo novo, né? Aí se você souber se é ou não, me responda. Então, e aí só para fechar, que aí é o meu ponto 2. Independente disso, é muito maneiro, eu estou usando ele já há alguns dias, tipo, em termos de qualidade das respostas para o meu uso, cara, melhorou absurdamente. Mas tem um ponto. Eles, por hora, tá... Diga. Não, eu posso propor, antes mesmo do Aaron fazer o comentário e dar a resposta técnica ali por trás da sua pergunta, tentar trazer para o público leigo o que significa essa nova técnica por trás que faz você questionar se é um novo modelo ou não e tudo mais. Que você até brincou, ele usa uma técnica que quase ninguém usa, que é pensar antes de responder e tudo mais. Pô, sensacional. Aquilo ali foi um excelente tweet sobre o que está por trás do O1, tá? Mas para as pessoas entenderem mais claramente
qual é a inovação que traz aí esse tipo de abordagem? Gente, pensa o seguinte, tá? Você, até hoje, tinha modelos LLM, que por mais que pareça que você está conversando, por mais que pareça que ele está te dando uma resposta sensata, tá? A estrutura por trás do modelo é basicamente um vetor de probabilidade com qual que é a próxima palavra mais provável. Simples assim. Então, o chat GPT, os antigos, né, o 3.5, o 4.0, eles te dão uma resposta, tá? Que nem ele sabe avaliar a qualidade daquela resposta. Ele só diz qual que é mais provável. Tanto é que sempre tem aquele disclaimer que, olha, você tem que tomar cuidado com a alucinação. O que é alucinação? É justamente quando, por um acaso, o vetor de probabilidades diz que a próxima palavra mais provável faz você criar um parágrafo, um texto que não faz sentido. Indicando datas que as pessoas morreram erradas, indicando regiões erradas das coisas, indicando respostas erradas, respostas matemáticas erradas e por aí vai. Então, o que é alucinação? É quando você tem uma resposta que para o chat GPT faz sentido, quando você olha a chain, a cadeia de probabilidade, faz sentido aquela resposta, mas aquela resposta é fundamentalmente errada. Tá? Quando você aplica essa nova técnica, tá? Significa que ele não vai te devolver só a questão da probabilidade em si. Então, você está trazendo para o modelo, mal ou bem, não é exatamente isso, mas bem encoxado, mal ou bem, muito por cima disso, é o seguinte, o modelo está analisando, para além do quantitativo da probabilidade associada à palavra, ele está analisando se aquele contexto ele faz sentido. Tá? Isso significa que, quando você agrega essa técnica aos modelos, tá, do O1, que a OpenAI até apelidou internamente de Strawberry, né, morango, significa que você está encontrando, tá, uma maneira de desenvolver um modelo que é mais resiliente a ataques do tipo jailbreak, ele é menos propenso a ser tendencioso e ele é menos propenso a alucinações. E isso é exatamente o que o Marcos percebeu na prática quando utilizou, porque a qualidade das respostas aumenta muito, você tem mais confiança. Então, de uma maneira geral, por isso que o Aaron virou e falou o seguinte, olha, eu vou lidar com modelos que estão mais próximos, tá certo, da AGI, porque são modelos que literalmente vão ser mais confiáveis, vão dar respostas com maior qualidade e conseguir comparar diversos assuntos, diversos insumos para dar uma resposta mais complexa, mas também mais completa, igual o ser humano. Por outro lado, e aí tem o outro lado da moeda, tá? Que aí eu vou apresentar o outro lado da moeda e vou passar a palavra para o Aaron dizer se a gente pode considerar isso um novo modelo ou não, tá? Isso também significa que a gente está chegando em modelos que apresentam maior risco. Eu não sei se vocês vão lembrar de alguns episódios atrás, mas a gente apresentou o framework que a própria OpenAI apresentou ao mercado, que ela defende como um framework de risco e etc, 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 etc. Não lembra? Não assistiu? Não tem problema, os episódios estão aí no canal, dá uma olhadinha lá, busca saber, porque é muito interessante saber aquilo ali, até porque a gente falou a realidade por trás daquele framework ali. Mas a própria OpenAI afirmou que os modelos OI estão mais próximos de uma inteligência geral, mas eles também apresentam maior risco para a humanidade. Justamente porque ele pode propositalmente agir de uma maneira mais sonsa e mais enganosa. E aí, só para vocês entenderem como que ele pode fazer isso. Se o modelo, em algum momento, percebe que ele está passando por um teste de um red teaming, tá? Se ele está passando por um teste de alinhamento, ele pode manipular as próprias respostas só para obter o objetivo desejável, que é passar no teste e ir adiante, por mais que, de acordo com o vetor de probabilidades dele, a resposta que ele deveria dar seria uma resposta, digamos assim, mais suspeita a cair no teste, mais perigosa como um todo. Então, tipo assim, a gente realmente deu um bom salto no avanço de IA com esse O1. Agora, vamos lá, Aaron. A gente pode considerar um novo modelo isso? Então, vou precisar quebrar a resposta em vários pedaços aqui. Vai ser bem mais complexo do que isso. A OpenAI, ela tá vendendo isso como um modelo novo, apesar de o que a OpenAI trouxe para esse modelo não é nada, não existe novidade, né? Pelo menos no que eles apresentaram inicialmente. O que eu quero dizer com não existe novidade? A gente já fazia isso através de engenharia de prompt. O que eles fizeram foi
e, vamos dizer, incrustar isso dentro do treinamento do modelo. Ou seja, e aí, por isso que eu falei que eu preciso quebrar meu raciocínio aqui. Quando a gente fala de modelo de fine tuning, né, que é, ou seja, eu pego, por exemplo, um Llama 3 e faço um fine tuning desse modelo e gero um modelo novo, mas é um modelo base ali, é o modelo Llama 3. Né? Quando eu faço o fine tuning, eu estou apresentando dados novos para aquele meu modelo. Só que existe uma técnica de fine tuning, que eu nem gosto de chamar de fine tuning, que é o prompt tuning. O que é o prompt tuning? Eu apresento para o meu modelo como que ele deve estruturar as minhas respostas adicionado a uma base de conhecimento. Então, aparentemente, o que a OpenAI fez com o GPT-O1 foi um meio que, vamos dizer assim, um prompt tuning, adicionando um fine tuning, ou seja, adicionando mais conhecimento ao modelo, de como ele deve dar os meus outputs, né? O que eu quero dizer com isso? Ele incrustou o Chain of Thoughts, que era uma técnica de engenharia de prompt, no modelo. Então, naturalmente, o meu modelo, ele dá os outputs usando o Chain of Thoughts. Então, eu não preciso usar mais uma técnica complexa de engenharia de prompt para que ele dê uma resposta criando uma linha de raciocínio, né? E, aliado a isso, eles incluíram dentro da interface do ChatGPT um hide, né, do Chain of Thought através de tags. Então, sempre o meu output está organizado através de tags, onde eu consigo delimitar o que é o Chain of Thoughts, né, o que é a minha linha de raciocínio e o que é a minha resposta de fato. Então, esse é o principal ponto da principal característica desse modelo, né? Aí, não existe ainda um artigo científico de o que eles usam para, por exemplo, validar o meu output. Então, vamos dizer, eu tenho um Chain of Thoughts. Ele criou uma linha de raciocínio. Ele está usando também o Tree of Thoughts para um outro especialista validar essa linha de raciocínio e seguir? Porque isso é uma técnica de engenharia de prompt que garante a redução da alucinação. Não quer dizer que eu vou acabar com a alucinação. Né? Então, até esse ponto que o Antônio colocou, né, de ele melhora a alucinação, ele foge um pouco desse padrão de probabilidade, entre aspas, a alucinação nunca vai ser resolvida com o padrão de coisa que a gente tem, né? Se ele alucinar assim, ele vai alucinar bem pra caceta, né? Ele realmente acredita, vamos dizer assim, né, que ele validou que a alucinação que ele gerou é uma informação real. Né? Então tem esse porém aí, e por mais que, de novo, né, a gente se aproxima de um conceito de AGI do ponto de vista de raciocínio, né, que é essa questão do reasoning, ainda assim o modelo não está raciocinando porra nenhuma, né? No final das contas, o que ele está fazendo é criando uma linha de pensamento, ou seja, ele gera uma informação, valida essa informação, se essa informação está correta, ele segue o próximo passo, né? De fato, é criar uma linha de raciocínio, né, para informação. Isso não quer dizer que ele está pensando ou que ele está tomando decisões. Né? Então, esse ponto é importante. Então, quando o O1 foi lançado, quando eu olhei para os benchmarks, eu falei, caramba, é uma grande evolução. Mas quando a gente olha pro que eles apresentaram, né, de o que o modelo faz, no final das contas é, de fato, um prompt engineering tunado, né, super mais complexo e incrustado, né? Então, tudo aquilo que eu precisava fazer para garantir a boa resposta do meu modelo, hoje ele faz isso naturalmente. Pô, mas ele ainda tem um agente rodando ali, porque ele é iterativo. Sim, tem. Na verdade, ele deve ter vários agentes ali, né? Sim, não dá para saber ainda, porque não saiu um artigo técnico explicando em detalhe, né? E aí entra o ponto que eu ia falar. É muito maneiro, muito legal. Mas, cara, aquilo come token. Sim, come caro token. Pra caramba. Deve ser caríssimo a execução de uma query daquele modelo. Não, de forma comparativa aí, Marcos, o custo dele por, acho que 1 milhão de token, tá em $28. O custo do GPT-4o, né, que é o maior modelo, tava em $15 de output e 5 de input. Então, assim, ele pode ser até 6 vezes mais caro do que o 4o, né? Pois é. E aí, isso é até um bom gancho pro que a gente quer falar aqui no episódio como tema central, né? Que hoje acabou que ficou 2 temas. Mas antes eu quero trazer mais uma notícia. Não, porque... beleza. Só pra colocar, né? E aí, cara, você vê, é muito legal. Só que isso é simplesmente aquela história. Por isso que a gente fala que a tecnologia atual, ela é só
fumaça e espelhos, né? Smoke and mirrors. Que ele parece melhor, mas ele só parece, porque ele só está fazendo para você coisas que você faria, né, escrevendo, dando enter, escrevendo, dando enter. Ele está consumindo basicamente a mesma quantidade de tokens que você consumiria numa conversa com o GPT-4o, por exemplo. Então, assim, é token pra caceta que tá rolando ali. Eu fiz um exemplo aqui de uma conversa com ele mais complexa, que é no primeiro enter que eu dei ali, ele pensou por 127 segundos. Imagina 127 segundos de vai e vem de token ali dentro. Gerando token, sim. Cara, consumiu pra caceta recurso. E quando você expande, ele tem um botãozinho de expandir, né? Quando você expande, você vê aquela caralhada de token. Eu fiquei vendo. Então, assim, cara, eles não estão ganhando dinheiro com aquilo ali com os meus R$99 por mês de GPT Plus. Desculpa, mas não estão, não. E até um ponto que é interessante, que apesar de ele ter tido melhores resultados, por exemplo, em problemas de matemática, problemas de lógica, etc., ele não conseguiu superar o Sonnet em programação, né? O que é bizarro do meu ponto de vista, porque, no final das contas, ele deveria funcionar melhor do que o Sonnet quando ele incrusta uma complexidade tão grande de chain of thought, né? Imagina o Sonnet com esse padrão de treinamento. Né? Engraçado, eu usei o Sonnet por um tempo para fazer esse teste, né? Pro meu dia a dia, eu tava achando que o output de código do GPT para mim, tava com as minhas definições de persona, em cada um, obviamente, você tem que definir uma boa persona para cada um, tava funcionando melhor no GPT. Não que o Sonnet estava ruim. Não, hipótese alguma. O Sonnet não estava ruim. Ambos estavam bem bons. Mas o do GPT estava um pouco melhor alinhado aos meus objetivos. Pode ser também a questão do prompt ali, né? Como você está mais acostumado com o GPT. Pode ser também. A forma de... Já... Desde o GPT 3.5, né? Você já está acostumado como fazer a pergunta pro chat GPT. Me diga lá, Antônio, qual é a sua mais uma notícia? Na verdade, ela é bem simples, tá? Porque... E está diretamente associada a essa questão do custo, né? Da quantidade de tokens e tudo mais. Porque hoje, você ter um modelo, criar um modelo desse porte e tudo mais, é extremamente custoso de treinar. É muito caro mesmo. Por isso até que você comentou que eles não estão ganhando dinheiro com o GPT Plus. Mas, para quem já está acompanhando o mercado aí, já está sabendo do distro, né? Para quem não está acompanhando, talvez é uma novidade, mas é uma novidade boa, porque o distro ele tornou possível treinar modelos de IA usando hardware comercial, tá? E conexões regulares da internet. Significa que agora, para você treinar um modelo, tá? Avançando bem com esse algoritmo, né? Você, para quem não sabe, distro significa Distributed Training Over the Internet, ou seja, você está fazendo um treinamento distribuído, descentralizado, utilizando a internet. Isso significa que agora não vai estar mais apenas ao alcance das grandes big techs treinar um poderoso modelo de IA, tá? Porque você pode utilizar uma abordagem descentralizada e treinar novos modelos de IA. É uma nova técnica, tá? Isso significa que, por exemplo, supercomputadores como o Colossus da xAI, ou aquele que a Meta lançou, que deve ficar pronto ainda ano que vem, que usa quase que o quádruplo de GPUs que o Colossus tem, etc., vão ser coisas cada vez menos esperadas para o futuro, porque vão se esperar exatamente aquilo que a gente vê na questão da blockchain, que a gente vê acontecendo com criptomoedas, que são as empresas utilizando o seu computador aí da sua casa, sem você perceber, para treinar os modelos de AI, tá? Sem você perceber, meu... Seu computador tá ficando mais lento, Marcos? Isso deu uma merda federal, tá? Quando o pessoal começou a instalar essas coisas de blockchain no computador da galera, sem eles notarem, tá? Mas assim, é uma boa notícia, porque significa que a gente vai provavelmente continuar avançando em treinamento de modelo de AI sem precisar gastar muito recurso, tá? Pelo menos é essa a expectativa. E por que eu digo que é a expectativa? Porque é a realidade que muitas vezes a gente tem uma expectativa e ela não acontece porque a realidade de hoje não deixa e bate no limite. E é esse o tema de hoje.
né, a gente vai falar um pouquinho sobre consumo de energia. Ou seja, diga, Marcos. Não, eu estava só pensando aqui. Eu estava deixando você seguir. Você estava na vibe. Ou seja, um grande limítrofe, tá certo, da inteligência artificial generativa e da inteligência artificial como um todo, é o quanto que ela é intensiva no consumo de energia. Você não percebe, tá? Porque sua conta de energia não aumenta tanto assim, afinal de contas você não está treinando modelos de AI, tá? Mas para você ter um modelo bom como o 4O, melhor ainda como o O1, você tem que treinar ele bastante. E para você treinar ele bastante, utilizar muitos prompts, como os meninos disseram aí, você está mantendo vários servidores que consomem muita energia, ao ponto de conseguir mudar o clima local da onde o servidor está, tá? Para conseguir continuar funcionando ali e entregando respostas de qualidade. Só que isso chegou num ponto que estamos criando um problema global. Digaram. Até adicionando esse tema, porque eu estava falando com o Marcos antes ali, essa semana saiu no The Guardian também um artigo onde eles sugerem, né, que as emissões de carbono de data centers eles são 662% maiores do que as Big Techs de fato reportam. Né? Então está diretamente ligado ao nosso tema aí, porque, primeiro, né, é o consumo de energia, e segundo, boa parte das Big Techs, né, que são as empresas detentoras desses grandes data centers de processamento de IA, e a Cloud Computing, né, eles sempre afirmam ou batem na tecla, né, de energia renovável, etc. Mas esse artigo ele sugere ali que o volume, né, na verdade, de carbono emitido, ele pode ser 600, ou seja, quase 7 vezes, né, maior do que, de fato, as empresas reportam que estão emitindo ali, né. Então vamos dar um dado agora. Isso é o dado estimado. Dados reportados pelas empresas. Pelo Google. De 2019 a 2023, houve um aumento nas emissões de gases de efeito estufa de 50%, principalmente pelo uso de energia em data centers. Microsoft, também está no reporte da Microsoft. De 2020 a 2024, houve um aumento de emissão de gases de efeito estufa em 30%, também por causa de data centers otimizados para workloads de AI. Isso são ambos vindos de reportes publicados pelas próprias empresas. Então, assim, isso é o que eles estão publicamente divulgando para os investidores. Ok? E aí você se pergunta, gente, o que isso significa? Hoje, só para vocês terem noção, um data center médio consome entre 64 e 100 megawatts de energia. Para você ter uma noção do que isso significa em termos de energia. A minha casa, a sua casa, a nossa casa, em geral a gente consome, vamos colocar aí uma média, 200 kilowatts de energia. 200, acho que 200 tá bom, né? Isso quer dizer o quê? É 0,2 kilowatts, 0,2 megawatts, né? Então um data center consome centenas, milhares de vezes mais. Mas vamos dar uma informação um pouco mais interessante. Um data center médio está consumindo aí 100 megawatts de energia, né? Itaipu é a maior produtora de energia, uma das maiores produtoras de energia hidrelétricas do planeta. A geração de Itaipu é de, no seu pico, 14 mil megawatts de energia. 14 mil megawatts, ela conseguiria, se ela fosse dedicada só a isso, ela conseguiria fazer 140 data centers. Aí Acredite, você começa a ver... No mundo, você tem muito mais do que 140 data centers. Aí você começa a ver o tamanho do pepino. E aí você começa a entender o seguinte. A demanda de data centers está aumentando de 15% a 20% ao ano. Ao ano. Desde que começou o trend de AI. E aí você pergunta, mas o que isso tudo tem a ver? Uma query
pelo ChatGPT, por uma LLM em geral, de uma forma bem genérica, tende a consumir pelo menos 10 vezes mais energia para ser executada do que uma busca no Google. O que isso quer dizer em números, né? Assim, esses dados que eu estou citando, você pode encontrar num vídeo, eu vou deixar linkado depois, da CNBC, que foi publicado mais ou menos um mês atrás. Eles fizeram um trabalho muito bom para fazer essa sumarização, né? Todos os dados estão lá. E o que eu quero dizer com essa energia? Seria o equivalente a você manter uma lâmpada de 5 watts acesa por 1 hora. Quer dizer, é 5 watts hora, né? 0,005 kWh. Para você fazer um prompt e ter uma resposta. Imagina, cara, isso é muita energia. E aí você vê, ela... Basicamente, que o Marcos está falando, excelente para o público matemático, para o público de exatas, e resumindo aqui para os demais públicos, né? Isso significa que, da maneira que está hoje, que não está, digamos assim, no estágio desejável ainda, IA já está consumindo 2 a 3% da oferta de energia global. E se você quer saber como que isso te afeta, tá? Eu vou trazer um pouquinho de conceito de economia, aproveitando que eu sou formado nisso para vocês, né? Economia é o estudo dos recursos limitados. Significa que se a gente não conseguir aumentar a oferta de energia global, tá? A energia vai ficar cada vez mais competida entre empresas e pessoas. O que significa que o preço dela vai aumentar bastante. E adivinhe quem tem mais dinheiro para pagar pela energia? Você, o público consumidor, ou uma grande Big Tech? Simples assim. E tem um detalhe aí também, né, Antônio? Que além da questão econômica, além do impacto, né, que isso tem na matriz energética, hoje em dia, eu tô pegando aqui um dado de 2022, porque eu não tenho um dado mais atualizado, mas esse número não deve ter mudado muito, mas em 2022, mais de 80% da matriz energética global era baseada em combustíveis fósseis. Né? Isso significa que mais de 80% da energia gerada ela é gerada de forma suja, né? Poluente, que emite um volume muito alto de gás carbônico, gás de efeito estufa, né? Isso significa também que uma vez que a gente aumenta a demanda por esse tipo de energia, né, a gente tem vários problemas, como que já está acontecendo, são problemas climáticos, não tem nada a ver com a IA, né, diretamente, mas vai começar a aumentar a correlação dessas coisas. E até que a gente tenha uma energia limpa de fato, né, que era até uma discussão que o Marcos estava falando um pouco antes, né, que é a questão da energia nuclear. Até que a gente tenha uma energia que consiga ser gerada em grande escala de fato, né, e seja limpa, a gente vai começar a ter problemas reais aí, climáticos, como a gente já está vendo, relacionados à geração de energia, né? E aí, cara, pega o seguinte, tá falando aqui, hoje a gente tem estimado 8 mil data centers no mundo, no momento. Né? Um crescimento aí estimado de 15 a 30% ao ano até 2030. A gente colocar isso aí, fazer os juros compostos em cima disso, a gente vai ter muito data center ainda no mundo até 2030. Tudo isso, ao que indica, esse crescimento está sendo largamente jogado, né? Largamente derivado por essa demanda de Gen AI. AI como um todo, mas principalmente por Gen AI. Nos Estados Unidos, hoje, data centers já representam 16%. Não, minto, perdão. Antes, olha só que interessante, antes do advento, né, de Gen AI, antes da explosão do ChatGPT, os data centers representavam 2,5% do consumo de energia para os Estados Unidos. E a gente tem que usar eles como referência, né? Porque lá é onde está a maior concentração de data centers no mundo. Está projetado que até 2030 os data centers representem 16% do consumo de energia do país como um todo. Cara, isso é grotesco se você parar para pensar como um todo, né? Essa questão. E aí a gente está em meio a uma crise climática, a gente está num momento onde
tudo está sendo pensado em reduzir ou otimizar consumos. A gente acabou de sair de um momento louco de blockchain e criptomoeda, onde as pessoas estavam ligando um foda-se para isso tudo também, porque é outra coisa que é completamente anti-meio ambiente, é a questão do cripto. E a gente entrou nessa coisa da AI que ela, se você for olhar, ela é completamente hoje em dia força bruta ainda, né? A gente não tá... A gente está muito mais na correria do força bruta de vamos socar performance, vamos aumentar poder computacional, e a gente está ainda muito lento no vamos otimizar os modelos, né? É aquilo que a gente fala em muitos outros episódios. O futuro tem que ser muito mais modelos menores, modelos otimizados, do que essas monstruosidades que a gente está vendo sendo colocadas, né? Porque essas monstruosidades elas não são sustentáveis. E aqui tem um dado que é muito mais significativo, né? Cara, quando a gente fala de energia é uma coisa que define o crescimento ou não de uma nação, né? Você olhar qualquer coisa que define economia ou não de crescimento de uma nação, ela está sempre intimamente ligada a se você tem energia disponível para aquela nação, para a indústria, para comércio, para qualquer coisa. Então, se você agora tem essa demanda, esse boom de demanda por algo que consome energia dessa forma, é muito complicado. E aquela coisa, a gente tem toda essa questão de eólico, solar e tal, que é muito legal, mas a gente não tem aquele problema, né? O sol ainda se põe e o vento ainda para de vez em quando. Então a gente ainda tem esse problema para lidar, né? Cara, esse é todo o ponto que a gente vem falando, que ele ainda entra num outro ponto que muito pouco discutido e altamente complexo, que é a questão de distribuição da energia, que a gente aqui no Brasil sente na pele e a gente pouquíssimas vezes para pensar sobre, né? Que é como a rede que a gente tem, que são os cabos, que são a rede de distribuição, lida com essa carga. Aqui para fazer uma analogia ao Brasil. Quando você e eu, a gente fica sem luz em casa, normalmente não é porque a usina parou de funcionar, né? Não é porque a hidrelétrica pifou, né? É simplesmente porque caiu uma árvore num poste. É porque uma subestação teve uma sobrecarga, né? Que significa que a rede de transmissão teve um problema. Agora, as redes de transmissão são, de certa forma, hoje na nossa civilização, são as maiores máquinas que existem. Elas comportam, elas pegam o planeta como um todo. E elas são velhas. Elas começaram a ser construídas no início do século passado e elas estão sendo usadas até hoje. E o custo de atualização disso é monumental. E o problema é a gente está explodindo uma demanda em cima delas que muitas não estão capacitadas para lidar. E essa questão dos data centers, elas estão pegando pesadíssimo, porque além de tudo, os data centers tendem a serem clusterizados em áreas muito específicas. E aí você tem, além de tudo isso, uma explosão de demanda, você tem uma questão específica de uma demanda que ela é altamente especializada, você não tem sazonalidade, você não tem, igual, por exemplo, demanda residencial, né, que tem pico, etc. Não, que ela é constante e ela ainda é clusterizada. Então, assim, não só você tem 1, 2, 3, 10, 15 data centers todos lá chupando 100 megawatts, tá tudo no mesmo lugar. Como é que você faz para essa rede aguentar? É um assunto altamente complexo. Tudo porque a gente quer perguntar para o ChatGPT como é que eu printo uma variável em Python. E não só isso também, né? Tem toda a questão que a gente já comentou aqui sobre a centralização de cloud computing, né? Cada vez menos as empresas querem ter uma infraestrutura própria, né? Isso significa que cada vez mais eu centralizo também a responsabilidade desses data centers. O que você estava falando. Antes eu tinha N empresas que distribuíam os data centers, apesar de as empresas ainda estarem centralizadas em certas regiões, né? Por exemplo, vamos pegar o Brasil. As empresas estavam centralizadas ali, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais brasileiras, né? Uma vez que eu centralizo isso
utilizando o serviço de cloud computing, eu centralizo praticamente toda a distribuição e armazenamento de dados, roteamento de sistemas do Brasil em São Paulo, porque é onde tem data center dessas grandes empresas. Então imagina que todas as empresas que antes tinham esses data centers distribuídos nas capitais, né, que ainda assim era uma forma de centralizar, hoje estão centralizados praticamente dentro de São Paulo, por exemplo. Né? Isso acontece em várias regiões do mundo. Então, isso causa uma necessidade muito maior, né, de ter esses centros ali, vamos dizer, energéticos, né, o que é estrategicamente também um problema, né, de certa forma. Então, isso que o Marcos comentou, né, de as economias estarem diretamente relacionadas à energia, né, inclusive um tema que a gente já falou aqui, que é a questão da escala de Kardashev, né, e como as comunidades evoluem, né, a partir do consumo e do domínio, né, energético, de fato, é um problema que a gente tem e isso desencadeia outros problemas pela matriz energética que a gente tem, né? Então, há anos a gente vem discutindo sobre a matriz energética global. Tem países que têm uma energia um pouco mais limpa, apesar de causar problemas, como, por exemplo, é o caso do Brasil. O Brasil é um dos países que tem a maior percentual de matriz energética limpa, porque a energia hidrelétrica é considerada uma energia renovável, né? Apesar de causar outros problemas sociais, etc., né? Que não vamos entrar no mérito. Mas o globo, num geral, né? Principalmente quando a gente está falando de locais que tem poucas energias naturais, como, por exemplo, a União Europeia, boa parte do combustível gerado é baseado em combustíveis fósseis. Então isso gera um problema, além do problema econômico, né, do consumo de energia, geram problemas que a gente está se deparando aí hoje de, por exemplo, aquecimento global, efeito estufa, etc. Né? A gente tem sofrido aí no Brasil nos últimos dias com um volume enorme de queimadas, né? Obviamente, que é o que eu estava comentando com o Marcos logo antes, né? Tem um volume disso que são incêndios criminosos ali por mau uso, etc. Mas muito disso também está associado ao aumento da temperatura global, né? Então tem boa parte desses incêndios também são incêndios iniciados naturalmente que vão se proliferando, né? É o mesmo que aconteceu na Austrália, acho que 2 anos atrás, né? Então isso tem uma correlação muito forte com o nível de consumo energético que tem feito, né, de uma forma sem se preocupar com, de fato, esses combustíveis renováveis, apesar de as empresas se venderem muito como salvadores da pátria, né? Não, a gente utiliza o energia limpa, mas o que a gente tem visto nos reportes não é bem isso, né? E tem mais, tipo, a gente está falando da energia, só que assim, energia é aquela lei, né? Energia não se cria, energia meramente se transforma, né? Uhum. E é aquela, você precisa de toda essa energia. Tu tá jogando 100 megawatts dentro de um data center. Cara, muito dessa energia vira calor. Todo mundo que tem um computador aqui sabe que o computador esquenta. Efeito Joule. Então, assim, o mundo perfeito seria ter um computador que não esquenta? Seria. Significa que o teu computador está tendo 100% de utilização da energia que está sendo colocada nele para processamento. Mas, infelizmente, não é assim que a coisa funciona. E aí você tem... É por causa disso que grandes empresas como o Google investem bastante em construir data centers em regiões bem frias, justamente para tentar utilizar a própria geração de calor do data center para reciclar essa energia e gerar energia para outros fins, como, por exemplo, o aquecimento dos escritórios e das casas das pessoas ao redor. Tá? Então, assim, gente, isso não é um problema simples de se resolver. E, infelizmente, isso é muito legal, mas isso, assim, ainda é uma coisa muito pequena, né? Porque, por exemplo, outro dado que tem aqui, 70% dos servidores do planeta, 70% do tráfego da internet do planeta hoje passa pelo que eles chamam do Data Center Arley, que fica ali no norte da Virgínia, nos Estados Unidos, né? Que é onde está basicamente a internet do mundo, né? Que é onde passa também toda a energia praticamente está sendo chupada para lá. Ali é uma área que não é tão quente quanto o Brasil? Claro que não, mas também não é uma área tão absurdamente fria. E aí entra o problema. Também é uma área com uma densidade populacional não tão absurda. E aí vem, cara, como é que você resfria essa bagaça?
Não sei quem aqui já teve a oportunidade de entrar num data center, num CPD, sei lá como você chama, né? Se você chama de CPD, entrega a tua idade. Eu não chamo de CPD. Cara, aquela merda, tu tem que usar ar-condicionado até o cu fazer bico para aquilo ficar frio. E ainda assim, dependendo, não fica. Porque gera muito calor aqui. E aí vem, como é que esses grandes data centers, eles são, em geral, resfriados? Com água. Eles usam água. Eles chamam de evaporação, né? Método de evaporação. Que dizem que é um método super eficiente para refrigeração. Só que sabe o que não é eficiente nesse método? O consumo de água. Isso usa água para um caceta para fazer. Então, assim, falando aqui, outra estatística que tem também nesse vídeo, que é o treinamento do GPT-3, na época, o 3, ele usou 700 mil litros de água potável só em refrigeração para fazer aquele treinamento. O 3. Aí você pergunta, pô, mas por que tem que ser potável? Por que não pode ser água salgada? Porque você não pode pôr água salgada dentro desses sistemas, porque corrói a bagaçada toda. Então, assim, a gente já tem um problema de aquecimento global, você já tem um problema seríssimo ambiental, que vai acarretar em N coisas. A gente já está tendo problema de seca, de falta de água em vários lugares do planeta, e a gente ainda está chupando água potável para refrigerar esses locais. Então, assim, tudo isso é só para deixar claro que, cara, nem tudo são rosas. Pelo Nem contrário, a tudo gente são está rosas. vendo muito mais espinhos do que rosas. Só que espinhos esses que o pessoal não tá ciente, né? Nós vamos chegar em breve a um cenário onde a gente vai ter uma ASI, né? Uma super inteligência geral e etc., que vai ser mais inteligente que o ser humano, que vai poder decidir acabar com o ser humano ou até mesmo coexistir com ele. Talvez não. Talvez não, porque talvez a realidade bata a porta muito antes da gente chegar nesse patamar. Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, tá? É só... Temos que nos preocupar com essa realidade, ponto. Se isso acontece hoje, tipo, se hoje alguém chegar, eu fiz uma AGI boladona aqui, que ela é muito superior a gente, ela tá lá no meu servidor aqui, num dos data centers aqui, porque é o único lugar que teria capacidade para rodar um negócio desse. Ela começa a ficar louca e implotar contra os seres humanos. Olha, o que a gente tem que fazer é fazer assim, ó. Parei de mexer. Vai dar 3 dias o data center entra em colapso. Pronto. As coisas não são automatizadas nesse nível ainda. Se a gente parar de colocar a mão, as coisas entram em colapso em 3 dias, cara. Tipo, a infraestrutura do mundo ainda ela é muito manual. Se a gente não dá manutenção, cara, o mundo entra em colapso. Não dura uma semana. Se não tiver ser humano tomando conta, não vai durar 3 dias a nossa luz. Fora aí, além da questão da energia, né, mas que está diretamente relacionado ali à parte de custos e limitações, né, tem a questão do silício também. Né? Tem o custo de exploração de silício, né, um recurso que também é um recurso limitado na natureza, e depois disso... Silício é areia. O custo... Não, sim, mas você tem um custo para produzir aquilo dali. O custo de produção é altíssimo. E ele vira um recurso limitado porque não dá pra você pegar uma areia e construir um chip, né? Você precisa transformar isso. Então tem um limite. É a mesma coisa que, né, tipo, petróleo. Tem petróleo pra caramba no mundo, mas o combustível, de fato, né, ele precisa ser transformado. Então o custo de transformação e o limite da transformação, ele já é caro. Depois eu tenho um outro custo, que é o custo de transformar o silício em chips complexos. Né, seja ele de CPU ou GPU. Hoje, principalmente GPU para IA, né? Então, você tem vários limitadores que têm custos altíssimos de transformação, né? Então, existe um problema nessa cadeia, e é inclusive um problema que a gente teve ali no meio da pandemia, né? A gente teve um problema no fornecimento de chips, né? E hoje a gente está tendo de novo um problema de fornecimento de chip de GPU, pela alta demanda e a baixa oferta, né? A gente tem praticamente aí 1, 2 ou 3 empresas que controlam o mercado, né? Acho que em oferta de GPU não tem. Só tem a NVIDIA,
que faz os projetos e só tem a TSMC que faz a produção. Exato. Só tem isso. Você tem ainda a AMD, mas não dá pra usar pra IA hoje. Né? E você tem alguns projetos em ARM que estão tentando despontar para isso, mas assim, realisticamente falando, é o que tem, né? O gargalo é 100% NVIDIA ali, né? E é exatamente por isso que você vê ali um valuation absurdo da companhia, que de certa forma parece irreal, né? Mas olhando para toda a curva do que tem acontecido, da conversão, faz um certo sentido porque eles são completamente dominadores do mercado, né? Cara, eu vou te falar, o gargalo não é NVIDIA, o gargalo é TSMC. Eu tava lendo sobre isso. Com certeza. A TSMC é um gargalo a nível que eles lançaram o Blackwell, o H100, tem cliente na fila que não recebeu o A100. Porque a TSMC não conseguiu produzir ainda. Aí você vê, é muito bizarro a NVIDIA ter um valuation de mercado mais alto que a TSMC. Não faz sentido. A TSMC é muito mais chave do que a NVIDIA. Tipo, se a NVIDIA some, a gente vai ter um baque. Se a TSMC some, o mundo para. Eu acho que a questão do valuation da TSMC, e aí isso pode ser de certa forma abstraído ali, mas talvez as pessoas enxerguem alternativas. O valuation deles está muito mais relacionado à questão geopolítica, né? Então, o limitador deles é essa questão geopolítica de não vou colocar meu dinheiro ali porque algum momento vai dar merda, né? Mas o que adianta? Ainda assim, a vida isso real afeta, vai comprar. inclusive, a própria NVIDIA, né? Aí, quando a gente tá chegando no final do episódio, eu queria só colocar uma coisa que tem a ver com o que a gente tá falando, e é uma pérola que eu descobri semana passada. Vocês sabiam no filme do Matrix, né? Quem lembra do filme original do Matrix, que o motivador do filme era que as máquinas usavam seres humanos como bateria. Vocês lembram disso? E que aquilo não faz o menor sentido. Porque o ser humano ele é net negativo de energia, a gente não é net positivo de energia, né? Porque senão a gente ia sair dando choque em todo mundo. Mas beleza, né? 1999, a gente viu aquilo, ficou todo mundo, né, achou aquilo máximo. Eu descobri recentemente que o script original do Matrix não era o ser humano ser usado como bateria. Aquilo foi uma alteração do script, porque o original era uma outra ideia que na época o estúdio dele pediu para mudar porque ele achou que ninguém ia entender. E que, cara, hoje em dia é relevante para um caceta se eles tivessem mantido a ideia original. Vocês sabem qual era? O script original do Matrix, os seres humanos eram usados como unidade de processamento distribuído. Faz porque sentido. Os seres humanos eram muito mais eficientes em processamento por custo energético do que os computadores. Olha como isso é relevante. Isso em 1998, 97, que o script foi feito. Tiraram essa porra porque falaram, cara, ninguém vai entender essa merda. Aí agora a gente tá aqui em 2024 discutindo a treta do consumo de energia desse negócio. E aí eu topei com isso. Semana passada eu olhei e falei, caraca, cara, isso tem muito a ver, cara. Que irado. E faz sentido. Porque você tem como fazer ali a tradução do quanto que você consome de energia, né? A alimentação. Sim. Para a quantidade de coisas que você faz, inclusive de criação por meio de criatividade, de estudo, de memorização, de execução de suas atividades. O ser humano é uma máquina absurdamente eficiente, digamos assim, no processamento. Tá? E a gente, infelizmente, não conseguiu fazer isso com as máquinas que criamos ainda. E é isso que justifica o problema que temos hoje. O nosso cérebro é estimado de utilizar cerca de 20 watts de energia, mais ou menos. E a gente é estimado de ter uma capacidade de processamento, porque é muito complicado de dizer o que o nosso cérebro faz, que ninguém sabe exatamente, né? Mas imagina-se que a gente tem uma capacidade superior a qualquer coisa que a gente tem. Né? Então, porra,
compara 20 watts com qualquer coisa, faz muito sentido, né? Com todos os outros números que você falou mais cedo, né, cara? Eu falei, cara, é bizarro. É bizarro. É a diferença Então, brutal. Fiquem com esse pequeno nugget de informação sobre como a ficção científica sempre tem... Como uma boa ficção científica sempre conversa com a nossa realidade em algum momento. O que não significa que eu tô falando para vocês assistirem Star Trek. Calma, Marcos. Escutem Calma. isso. Não, Star Trek sim. Calma, não Star Marcos. Wars. Eu falei só para te provocar, cara. Calma. Por que você me provocaria, cara? Você concordou comigo. Meus queridos, grande beijo no coração. Até semana que vem. Um abraço. Falou. Valeu. Para. É aqui.